senhores vereadores, servidores desta Casa de Leis, as pessoas que nos auxiliam nesta noite, a todos os que estão nos acompanhando de casa, muito boa noite. Hoje, 22 de fevereiro de 2022. Dou início aos trabalhos desta sessão e peço ao senhor primeiro secretário que faça a verificação do quórum regimental. Desculpe, só uma correção, realmente aqui é dia 14 hoje. Desculpem quem está nos acompanhando. Então vamos à leitura dos nomes dos vereadores presentes. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar todos os vereadores, nossa vereadora, Cristiane Krieger, aí, a homenageada de hoje, sua família, e todas as pessoas que estão nos assistindo aí através da TV Câmara. Contamos com a presença dos vereadores Claudino Dias de Lara, Eli Stefanello, Emanuel Uffi, Professor Chico, Marcos Jandrei, Marili Scott Bluemer, Maico André, Ney Palves, Paulo do Raio X, Paulinho Zaquete e Volmir Reis. Todos estão presentes. Muito bem. Obrigado, secretário. Verificada, então, a existência do quórum regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta, assim, então, a sessão ordinária número 2 do primeiro período da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura de Corbélia. Convido o vereador Claudino Dias de Lara para que faça aí um trecho da Bíblia Sagrada. Flui tranquilo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Os 2 maiores mandamentos. Achegou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e vendo-lhes respondera bem, indagou dele: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus lhes disse: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, seu Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu espírito, e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe. Disse-lhe o escriba: perfeitamente, mestre, dissestes bem, que Deus é o único só, e que não há outro além dele, e amá-lo de todo o coração e de todo o pensamento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, exceto todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele falara sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava fazer-lhes pergunta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado ao vereador Claudino. Ainda em tempo, quero aqui agradecer também a presença da Cristiane Roberta Krieger e todos os seus familiares que se encontram presentes aí, que será homenageada hoje, né? Prosseguindo os trabalhos, coloco em votação aí a ata da primeira sessão plenária ordinária realizada no dia 7 de fevereiro de 2022. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por todos. Dando início, então, aliás, prosseguimento nos trabalhos, já peço aí ao nosso secretário que faça a leitura do expediente recebido. Iniciando a leitura com o único material recebido, que é o ofício número 12,
da APAE. Assunto: troca de direção. Prezado senhor, viemos através deste informar que a partir do dia 1º de fevereiro de 2022, a professora Estela Marilis Schmidt, portador do RG tal, funcionária do quadro próprio do magistério, assumiu a direção da Escola de Educação Básica Novo Horizonte. Modalidade Educação Especial. Nomeação efetuada por mim, Deise Campo Ficanha, presidente desta entidade mantenedora, conforme previsto no Regimento Escolar, artigo 16 da seção 2. Sendo o que tínhamos para o momento, colocamos-nos à disposição para o que se fizer necessário. Atenciosamente, então, a presidente Deise Campo Ficanha. Era o que tínhamos. Obrigado, secretário Chico. Passamos agora, então, para a leitura do dia, com a leitura do sumário das proposições que deram entrada nesta Casa de Leis. Então, como normalmente nós fazemos, vamos ler a ementa e a autoria de cada uma das proposições. Iniciamos pela indicação número 4, de autoria do professor Chico. Indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente a realização de serviço de análise viária para a implantação de redutores de velocidade entre as ruas Flor de Maracujá e esquina com a Rua Violeta. Indicação número 5, de autoria também do professor Chico. Indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente a realização de estudo, planejamento e execução de arborização com mudas frutíferas em locais públicos que passa a indicar a seguir. Indicação número 6, de autoria do senhor vereador de autoria do senhor vereador Ney Palves. Indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente para que efetue a manutenção corretiva e preventiva de canteiros de flores nas vias públicas. E, por fim, a indicação número 7, também do senhor vereador Ney Palves, indica ao Poder Executivo que, junto aos órgãos competentes da administração municipal, a possibilidade de construir um redutor de velocidade na Rua Jasmim, próxima à residência número 492, via marginal da BR-369 Corbélia. De material de expediente, então, senhor presidente, são esses que nós temos. Obrigado, secretário, professor Chico. Passamos, então, para a ordem do dia. E peço aí, novamente, ao secretário que prossiga os trabalhos. Iniciamos, então, a leitura da indicação número 1, da autoria do vereador Ney Adair Palves. Indica ao senhor prefeito municipal para que determine junto ao setor competente para que efetue o cascalhamento de alguns trechos na estrada para a comunidade rural Barra Bonita. Então, conforme já citado, o vereador indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, ao senhor prefeito para que determine ao setor competente da administração a referida indicação já lida. Justificativa. A estrada apresenta alguns trechos nos quais não se efetuou a aplicação de cascalho. Deste modo, existem trechos daquela estrada que já foram cascalhados. Contudo, os moradores pleiteiam a complementação do serviço de cascalhamento, contemplando também os trechos que ainda não receberam a melhoria, que proporcionará melhores condições de trafegabilidade aos moradores da localidade que se utilizam daquela via rural. Diante do exposto, que seja encaminhado a presente indicação para as providências cabíveis no sentido de sanar o problema ora indicado e para que a população seja brevemente atendida. Bem, já deixamos aí a indicação em discussão. E se o autor, o vereador Ney, quiser fazer as suas colocações, fique à vontade.
Tá ligado. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, família Krieger, Cristiane e a todos de casa, meu boa noite a todos. Por o fato de eu ser o vereador que mora no sítio, ser agricultor, vários agricultores procuram a gente quando precisa de algo desta natureza, aonde diz estradas. E me pediram para que eu fosse lá acompanhar aquela estrada em um período de chuvas, que veio há poucos dias agora atrás, graças a Deus, e realmente dá para constatar que em vários trechos fica praticamente intransitável nos dias de chuva. E não é um trecho muito longo, muito grande, são pequenos trechos aonde dificulta o tráfego. Então eu gostaria de pedir encarecidamente aos demais vereadores para apoiar a minha indicação e com certeza vai ser atendida aquela comunidade. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, colocamos em votação a indicação número 1, de autoria do vereador Ney, que pede aí cascalhamento nas estradas Barra Bonita. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado por unanimidade. Prossiga os trabalhos, vereador e secretário, professor Chico. Será que os demais microfones dele lá, que eles botaram lá, influenciam alguma coisa? Lá no fundo. Sim. Tem que desligar tudo. Senão influencia. Deixa só. Ok, então, dando sequência aqui, vamos fazer a leitura da nossa última proposição, que é muito importante, inclusive, que é o requerimento de moção de aplausos. Requerimento de moção 01, em reconhecimento ao exemplo de determinação da senhora Cristiane Roberta Krieger, na conquista de notável desempenho para atleta, nas modalidades de canoagem, em caiaque e canoa havaiana, e também na modalidade de handebol em cadeira de rodas. O vereador Eli Stefanello apresenta à Câmara Municipal de Corbélia, nos termos do parágrafo único do artigo 175 do Regimento Interno, o requerimento escrito de moção de aplausos e congratulações, propondo a presente homenagem em favor da para-atleta senhora Cristiane Roberta Krieger. A para-atleta participou de competições estaduais, nacionais e internacionais, nas modalidades já citadas. Desde o ano de 2014, vem conquistando o lugar de destaque no pódio nas competições como o Parapan, evento multiesportivo internacional para atletas com deficiências, celebrado na tradição dos Jogos Parapan-Americanos, regidos pelo Comitê Paralímpico das Américas. Assim, o presente requerimento tem por objetivo demonstrar o reconhecimento desta Casa de Leis, que representa a população do município de Corbélia, pela dedicação e disciplina nas práticas desportivas, que levou a para-atleta a ser reconhecida como destaque nos eventos esportivos que participou, sempre obtendo boas colocações nas provas das competições esportivas que participou. Portanto, com seus feitos, tem promovido o bom nome da cidade de Corbélia e da sua população, por meio de suas atuações nas modalidades esportivas que pratica. Agora vamos à leitura da justificativa. A cidadã homenageada é a senhora Cristiane Roberta Krieger, nascida em 6 de janeiro de 1976, natural de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, filha de Darcy Krieger e Lúcia Barbosa Krieger. É mãe de Samantha Krieger e Sarah Krieger.
A homenageada é residente no município de Corbélia há 33 anos. Possui formação acadêmica em Educação Física, pós-graduação em Educação Especial. Passamos a informar algumas das suas valorosas realizações e conquistas como esportista. Em 2014, a senhora Cristiane consagrou-se campeã paranaense de handebol em cadeira de rodas, artilheira do Campeonato Paranaense de Handebol em cadeira de rodas. Em 2015, foi vice-campeã brasileira de handebol em cadeira de rodas. Em 2018, nos Jogos Paradesportivos do Estado do Paraná, em Londrina, 4º lugar em handebol de cadeira de rodas, 2º lugar em caiaque, 200 metros, 2º lugar em caiaque, 500 metros. Ainda em 2018, no Campeonato Brasileiro de de Velocidade de Canoagem e Paracanoagem, foi campeã brasileira de canoa havaiana nos 200 metros, campeã brasileira de canoa havaiana nos 500 metros. 4º lugar em caiaque, 200 metros, 3º lugar, caiaque, 500 metros. Em 2018, no Campeonato Brasileiro de Handebol em cadeira de rodas, obteve o 3º lugar. 2019, Copa Brasil de Canoagem. Campeã brasileira de canoa havaiana, 200 metros. Campeã brasileira de canoa havaianas, 500 metros. 3º lugar, caiaque, 200 metros. E 3º lugar, caiaque, 500 metros. 2019, Campeonato Pan-Americano. 2º lugar, canoa havaiana, 200 metros. 2019, Campeonato Brasileiro de Velocidade de Canoagem e Paracanoagem. Campeã brasileira de caiaque, 500 metros. 2º lugar, caiaque, 200 metros. 2º lugar, canoa havaiana, 500 metros. 2º lugar, canoa havaiana, 200 metros. Em 2019, Campeonato Paranaense de Handebol em cadeiras de roda. 2º lugar, Campeonato Brasileiro de Handebol em cadeiras de rodas de 2019. E diante de tantas performances de destaque, a paraatleta foi convocada para representar o Brasil nos Jogos Parapan de Paracanoagem na modalidade de canoa havaiana no estado de São Paulo em junho de 2019. Foi também convocada para representar o Brasil no Parapan de Handebol em cadeira de rodas em novembro de 2019 e foi considerada a atleta destaque nesta competição. Em 2020, Copa Brasil de Canoagem e Paracanoagem de 2019. Foi campeã brasileira de canoa havaiana, 200 metros, 2º lugar, caiaque, 200 metros, e 2º lugar, caiaque, 500 metros. Em 2021, Jogos Paradesportivos do Estado do Paraná, 2º lugar, caiaque, 200 metros, 2º lugar, caiaque, 500 metros, e 1º lugar, canoa havaiana, 200 metros. No mês de novembro de 2021, a Cristiane conquistou o 2º lugar no 12º Campeonato Brasileiro de Handebol em cadeira de rodas, realizado na FAG, em Cascavel. Em 2021, no Campeonato Sul-Americano de Canoagem e Paracanoagem no Uruguai. Conquistou o 3º lugar e foi a 2ª brasileira, mas nas regras de competição, 2 atletas do mesmo país não podem subir no pódio. Seu lugar passou, então, para a chilena, que era a atleta do país seguinte. Em 15 de dezembro de 2021, foi convocada para a seleção brasileira principal de handebol em cadeiras de rodas. Portanto, citando apenas alguns de seus importantes feitos esportivos nas competições em que participou a paraatleta Cristiane Roberta Krieger, demonstrou com destaque a sua determinação e disciplina como atleta.
nos esportes que pratica e nos quais demonstrou bons exemplos de valores humanos, como a superação de dificuldades, lealdade e espírito esportivo. Bem como, em relação às constantes demonstrações de esforço e garra, como a mulher vitoriosa que se tornou e que hoje é admirada e apoiada pela torcida da família corbelense, que se orgulha de poder ter em meio uma cidadã que é capaz de emocionar e inspirar a todos nós, com a sua história de tantas lutas, dificuldades, mas também de tamanha superação e tantas vitórias que permanecerão registradas na nossa história e na nossa vida da atleta para sempre. Portanto, por meio do plenário, que é o órgão máximo desta Casa de Leis, pleiteia-se que a presente proposição seja submetida e apreciada e a aprovação para permitir a concessão de honraria que ora se propõe para enaltecer a pessoa da cidadã homenageada. Muito bem, então. Moção de aplausos e congratulações destinada aí à nossa querida Cris, né? Cristiane Krieger, que tem nos honrado todas as vezes que foi nas participações aí. Já deixo aí a palavra ao autor Eli Stefanello para que faça seus comentários ali. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, vereadores, homenageada desta noite, Cristiane, a filha, a família Krieger, os que nos acompanham através da televisão legislativa. Muito nos deixa feliz em poder fazer uma homenagem a uma pessoa que tem aí um currículo, pode-se dizer aí, espetacular, aonde, como deportista, desenvolve um excelente trabalho na superação, que isso é muito importante, aos que nos assistem, pessoa que se supera, que tem determinação, dedicação em tudo o que faz, representou muito bem o nosso município na esfera estadual, também na esfera nacional e também internacionalmente. Foi convocada aí pela seleção brasileira. Isso muito nos orgulha, sem dúvida nenhuma, fica um exemplo à nossa comunidade corbeliense, há muitas pessoas a se superarem no decorrer da vida, se espelhando nesse exemplo da Cristiane, que, sem dúvida nenhuma, desenvolve e com a certeza, com a proteção de Deus, que sempre abençoa, pessoas que realmente se superam e deixam esse legado aos demais da nossa comunidade, a nossa cidade de Corbélia, como também o nosso oeste do Paraná, um exemplo a ser seguido por tudo que fez, faz e fará ainda muito mais pelo nosso município, tenho a certeza. Então, fico muito feliz em poder contribuir com esta homenagem a uma pessoa que tanto fez pelo nosso município e deixar esse exemplo aos demais de toda a nossa região, porque hoje, através da televisão legislativa, pessoas acompanham também até em outros países. Então, um exemplo a ser copiado, as filhas Samanta e Sara, aos pais, fica aqui também os nossos parabéns e fico feliz em poder contribuir num momento desse tão especial a pessoas que realmente fazem a diferença dentro do nosso município. Que Deus abençoe, o meu muito obrigado. Muito bem. A palavra continua aberta aos demais vereadores. Vereador Nene, com a palavra. Cristiane, fico feliz aqui em poder, como vereador, nessa casa, lhe prestar essa homenagem nessa legislatura. Dizer para você que fico orgulhoso de ser corbeliense e ter pessoas do teu nível, de poder levar o nome de Corbélia a tão grande nível nacional aí.
Dizer você falar também como pai, poder dizer aos meus filhos hoje que praticam esporte no nosso município, e dizer que aqui tem um exemplo a ser seguido. Obrigado, Cris. Parabéns. Continua a palavra aberta. Vereador Coelho. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite, Cris. Para mim é um orgulho estar junto, fazendo essa homenagem para você. A gente não sabe, a gente imagina a dificuldade que é você ser paraesportista hoje no Brasil. Pouco incentivo, né? Tem que fazer das tripas o coração para conseguir fazer uma viagem. Isso que o Pan-Americano foi o próximo, né? Foi no Uruguai. Imagine se tivesse que se deslocar para um país um pouco mais distante. Então, quero dizer que, para mim, é um orgulho ter te conhecido, né? Nessa última caminhada, no último ano que a gente passou. Foi muito bacana dizer que sempre quero ter a oportunidade de poder aprender com você. Muito obrigado. E parabéns. Continua aberta a palavra. Posso? Secretário Chico, fique à vontade. Eu acho que está. Ô, Cris, eu fico muito feliz por poder estar fazendo a leitura aqui. E eu acredito que se você for de memória, boa de memória igual eu, tu não lembra de tantas conquistas, né? Se tiver que contar tudo, tem que ter escrito em algum lugar. Eu acho que parabéns é pouco, né? Eu acho que a gente tem que falar também muito obrigado por nos representar por aí. Eu garanto que, se sair perguntando o meu nome Brasil afora, tu vai se decepcionar. Talvez aqui em Corbélia alguns conheçam o professor Chico, mas se sair perguntando o seu nome, é bastante provável. Ah, ela é aquela representante de Corbélia lá. Então, assim, eu já conheço você há um tempo. Fomos vizinhos, né? Professores, nós somos há muito tempo já. Foi a nossa coordenadora escolar, um tempo ali no Colégio Amâncio Moro. Então, eu posso dizer assim que eu sei um pouco daquilo que é seu lado profissional e digo para ti assim que esse lado do esporte eu sei como você é professora de educação física. E a gente fica muito assim, surpreso, positivamente surpreso, por você ter conquistado tantas etapas diferentes, em tantos momentos diferentes. E a gente sabe que, como o Coelho, nosso vereador, já falou, né? O Brasil não é um país que se dedica a investir em esporte. E não é uma questão só do para-esporte. Todas as modalidades, assim, não têm um investimento. A gente olha para a China, por exemplo, olha para os Estados Unidos, Canadá, sempre eles estão nas Olimpíadas, na ponta, né, em termos de medalhas. E o Brasil vê, né, consegue assistir pessoas como você, e não tem ideia mesmo de quanto custou para chegar naquele resultado, não é? Então, assim, não me estendendo, eu quero dizer para ti, muito obrigado por todos os corbelienses, e parabéns, mas parabéns no fundo do coração. Muito bem. Continua a palavra aberta. Claudino Dias de Lara com a palavra, por favor. Obrigado, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha em suas casas neste momento. Mas vamos estender os nossos agradecimentos a Cristiane Krieger pela brilhante atuação no esporte, Cristiane. Mas, antes de tudo, quero parabenizar seus pais também, que tenho certeza absoluta qual pai que não fica orgulhoso em ver um filho ou filhos tão batalhador, lutar por aquilo que quer, correr atrás. Como nós sabemos que no Brasil o esporte é bem desvalorizado mesmo. Alguns conseguem obter sucesso, mas muitos ficam para trás diante do nosso país, que não investe muito em esporte, não investe em educação, não investe em saúde, investe em tantas coisas, mas esquece o esporte, a saúde, a educação, que são prioridade no nosso país, né? Parabéns, parabéns mesmo. Se você é um orgulho para os teus pais, imagine para nós, corbelienses aí, levando o nome de Corbélia, uma cidade tão pequena, Brasil afora, ou mundo afora, representando nós, corbelienses, e muito bem. Parabenizar o Erli também por ter feito essa homenagem, por ter tido essa visão brilhante.
Parabéns e obrigado por tudo que você está fazendo pelo nosso município. Continue assim, sempre guerreira. Muito bem. Vice-presidente Mareli, com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos acompanham, boa noite. E cumprimentar especialmente aí a Cris. Eu já a conhecia, assim, sabia quem era, tá? A professora Cris, mas a gente teve uma caminhada aí juntas, né? Aprendi muito com você, exemplo aí de mulher determinada, guerreira, né? Então, assim, parabenizar por todas essas conquistas e desejar aí a você que venha mais e mais medalhas, né, e pódios e sucesso. Aí agradecer por levar o nome do nosso município de Corbélia com tanta determinação, com garra, né, com tanta representatividade. Parabéns, obrigada, vereadora Eli, parabéns pela indicação, essa homenagem aí mais que merecida. Muito bem. Continua em discussão. Vereador Paulo, fica à vontade. Senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal de casa, servidores da nossa Câmara de Vereadores, família Krieger aqui presente e a Cris especialmente. Eu diria que essas são as homenagens justas que se faz aqui nessa casa. Não está se olhando capacidade econômica, está se olhando realmente pessoas que levam o nome do nosso município para fora, que nos representam muito bem. Eu sempre acreditei, sempre admirei, sempre fui um fã da Cris, ela sabe disso. Já fiz minhas brigas aí por ela, batemos papo no rádio e me admiro a sua garra, a sua determinação, mãe de família, né? Arrimo de família, consegue fazer tudo bem feito. Eu acredito que, como foi falado, o Brasil e Corbélia não é diferente. A gente sabe que tem alguns esportes que são preferidos e muitos ficam meio de lado. Apoio é complicado buscar. Eu acho que o maior apoio, o grande apoio, você tem aqui, né? Na sua família. Tenho certeza disso, tenho certeza do orgulho que você é para a sua família. Assim como é para nós, corbelienses, como como eu diria, alguém que nós podemos falar, conhece a Cris? Ah, conheço. Pois é de Corbélia. E a gente fala com o peito estufado. Tenho certeza que também, se estivesse aqui, estaria fazendo muito bem feito. Tenho certeza que estaria fazendo um trabalho maravilhoso. E aí eu chego a pensar que, de repente, o município está perdendo toda essa capacidade aí, poderia estar sendo aproveitado, sua capacidade técnica, sua garra, seu conhecimento em tudo isso, de repente, dentro da própria administração pública. Opinião minha, mas eu acho que talvez estaria fazendo bonito também nesse sentido. Então, parabéns e obrigado. Obrigado mesmo por nos representar tão bem em todos os cantos aí do nosso Brasil e fora do Brasil. Seremos sempre orgulhosos de você e que Deus abençoe, que você continue assim, cada vez mais trazendo orgulho para nós. Obrigado, Cris. Continua a palavra aberta. Marquinhos, fica à vontade. Senhor presidente, vereadora, demais vereadores, pessoas que nos assistem, só quero deixar meus parabéns à Cris pelo esforço e determinação, sempre batalhando, nunca desistindo, né, com as dificuldades que sempre enfrentou, e por tantas medalhas, né, e representar tão bem o nosso município aí fora, no estado, no Brasil e na América, né. E parabéns aos seus pais, o Darcy, sua esposa. Sucesso, saúde, que Deus abençoe. Muito bem, continua aberta a palavra. Vereador Ney, fique à vontade.
Mais uma vez, meu boa noite, Cris. É um prazer estar olhando no teu olho, conversando com você. Você é um motivo de orgulho para a Corbélia, para a tua família. Sobre o esporte, todos os vereadores já comentaram. Mas eu espero, Cris, que na próxima você esteja aqui representando Corbélia na questão feminina dentro desta casa. Você tem capacidade para isso, você está preparada para isso, e eu quero ver a partir de 2025 você representando Corbélia aqui no Legislativo também, como você representa no esporte. Beleza? Parabéns para você e a toda a sua família. Continua em discussão. Vereador Michael André, fica a palavra. Boa noite, presidente, aos nobres vereadores. Desejo para você, Cris, todo sucesso. Que Deus abençoe sempre você na sua caminhada. Deus abençoe sua mãe, seu pai. Não tive convívio com você, a gente nunca conversou, mas a gente vê você pelas redes sociais. Eu vou ter o prazer aí em trocar algumas ideias com você. Desejo na sua caminhada muito sucesso. Parabéns. Continua, aberta a palavra. Não havendo mais ninguém, passo a palavra. Oi? Passo a palavra, então, à nossa vice-presidente, para que eu possa tecer alguns comentários também. Muito bem, assumo os trabalhos da mesa para que o vereador Paulinho possa se pronunciar. Com a palavra, vereador. Obrigado, vice-presidente. Quero só dizer aí que comecei a anotar algumas coisas aqui, desanimei, viu? Depois que o Chico começou a falar ali, eu falei, rapaz do céu, não para mais. Então, olha a grandeza para nós, corbelienses, ter você hoje aqui, parabenizar o vereador Eli, né, por ter essa ideia, parabenizar os seus pais aí, né, seu Darcy e a dona Lúcia. Que orgulho, né, seu Darcy? Imagina. As meninas tuas, né, a Sara, que está aí, a Samanta. Então, quero realmente, do fundo do coração, parabenizar e dizer a você, a sua família, que para nós, corbelienses, com certeza absoluta, é um orgulho ter você hoje aqui sendo homenageada, eu poder fazer parte desse grupo de vereadores hoje, estar podendo ajudar a fazer essa homenagem e dizer assim, boa sorte e que você continue trazendo esses grandes frutos que você traz sempre que sai para a Corbélia. Corbélia te admira. E é aquilo que o Ney falou mesmo. Esperamos que você, muito em breve, esteja aqui também para nos ajudar outras pessoas que virão aí, juntamente contigo aí, fazer parte. Muito bem? Parabéns. Devolvo os trabalhos da mesa para que o presidente Paulinho dê continuidade aí ao seu trabalho. Muito bem, então. Já peço aí, não tem mais nada, né? Já peço aí, então, para quem for favorável a essa moção, que se continue sentados e os contrários que se levantem. Consideramos aprovado, então, por todos. Já peçamos aí ao nosso assessor William, que colhe a assinatura dos vereadores que quiserem fazer uso da tribuna. Chamamos de imediato, então, o vereador Coelho. Tá. Oi? Boa noite mais uma vez, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal que nos acompanha através das redes sociais.
pessoal que se faz presente hoje. Vou falar brevemente de um assunto que ficou um pouco, talvez não tão esclarecido, que foi uma leitura que tivemos, por obrigação, que fazer nessa Casa de Leis. Que foi um tipo de um abaixo-assinado feito por algumas pessoas para fechar um estabelecimento comercial no município. Pois dizer que eu não concordo absolutamente em nenhum ponto com aquela situação, que primeiro deve haver algum debate sobre se aquilo realmente é necessário, ou se, por exemplo, talvez uma outra atitude, né? Talvez, está atrapalhando de alguma forma, será que não era melhor a gente conversar? Eu entendo o direito das pessoas, mas eu acho que Corbélia é uma cidade em desenvolvimento, é uma cidade que a atividade empresarial, não só em Corbélia, mas qualquer outro município, a atividade empresarial, ela deve ser olhada com muito carinho por todos nós. Afinal, é por ela que a gente está aqui, é dela que a gente sobrevive, é com ela que a gente recebe os impostos e faz girar toda essa máquina pública. Então, fechar um comércio, um abaixo-assinado para fechar um comércio, não, só pode que é brincadeira, por conta de um som, por conta de uma lei que diz que deve ter determinado decibéis. Só que sem a apresentação de um laudo que conste quantos decibéis foi acima do limite normal. Então, para mim, assim, eu entendo que às vezes algumas pessoas se incomodam pelo fato de não estarem acostumadas com um determinado tipo de comércio e com um determinado tipo de barulho. Mas olhamos pelo lado positivo, senhor vereador Ney. Quantos jovens a gente já perdeu indo para Cascavel atrás de um lugar para se divertir? Aí quando montam alguma coisa legal, quando investem um dinheiro para fazer determinada situação, fazer com que os jovens permaneçam na cidade, vem pessoas e simplesmente querem fechar. Pois não, senhor vereador. Pedir licença para o senhor e agradecer por permitir uma parte. Eu concordo com a sua explanação, é claro, e pedir essa parte para dizer o seguinte: a minha função de primeira secretária é de fazer a leitura dos materiais. Não significa que quando eu leio alguns materiais sou eu o proponente. Então, o senhor talvez concorde que recaiu um pouco sobre a minha pessoa pela simples leitura do material. Esse material, por uma questão assim, eu vou dizer, é raro acontecer isso, mas é o único material daquela noite que eu li de primeira vez naquela situação que eu estava fazendo a leitura. Então, a gente diz assim, o que eu quero dizer para a população não é subestimando o conhecimento de quem está nos assistindo, mas é que a função de primeira secretária é ler absolutamente todas as matérias que chegam. Não significa que aquele abaixo-assinado tenha algo a ver comigo. Não tem absolutamente nada, inclusive eu fiquei sabendo dele no momento que estava lendo. Muito obrigado, senhor vereador. Então, para o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, para o pessoal que acompanhou a leitura obrigatória, né, dessa Casa de Leis, dizer que eu não concordo em ponto nenhum com aquele documento. Acho, inclusive, muito forçado, tipo, você querer fechar um estabelecimento comercial sem antes fazer uma análise específica sobre quem gera emprego, sobre quantas famílias dependem daquele lugar e, principalmente, sobre quantos jovens têm que procurar esse tipo de diversão. Não só os jovens, mas os trabalhadores, depois de um dia cansado, gostam de ficar ali. Então, aquele ambiente, ele, ao invés de ser fechado, ele deveria ser considerado, daqui a um tempo, inclusive por essa Casa de Leis, algum tipo de patrimônio de Corbélia. Muito boa noite. Muito bem. Já chamamos o vereador Eli Stefanello para que faça as suas colocações pessoais. Boa noite, senhor presidente, homenageada desta noite, Krieger, a toda a família Krieger, e também os que nos acompanham através da televisão legislativa. Quero aqui dizer que foi concluído as pedras poliétricas para o Samambaial, 1.190 metros, nessa última sexta-feira,
e agora já inicia então no Vasquinho, são 2.290 metros, e também terá a ponte nesse trecho, que liga aí a BR-369 à BR-573, que terá licitação na quarta-feira. Uma conquista do vereador Eli Stefanello, do ex-vereador José Leno Milhome, do vice-prefeito D'Angeles, e também de todo o apoio da administração, em nome do Dr. Giovanni, do vice D'Angeles, por esta conquista aí, que já tem a primeira parte, agora vamos para a segunda parte. Então, é um excelente trabalho prestado aí, em conjunto, legislativo, executivo e esfera federal. Quero dizer que participamos da CAMOP, eu como segundo secretário, o Marcos Jandrei é o conselheiro, onde terá aí um congresso das mulheres em breve, com representantes na Força Paranaense e também na Força Nacional, a mulher que é tão importante e necessária que faça parte do pleito político para contribuir ainda mais com o desenvolvimento dos nossos municípios. E é muito importante a participação da mulher. Então, essa valorização através aí da nossa diretoria, as mulheres que possam estar cada vez mais participando da política. Também será feita uma reunião com todos os presidentes, para fortalecer ainda mais. Foi iniciado com 18 municípios, já estamos com 32. Também terá um congresso na metade do ano, e em breve aí, mês de março, provavelmente, terá uma palestra muito importante com o secretário de Meio Ambiente do Estado do Paraná, Márcio Nunes, também para a contribuição dos nossos municípios do oeste do Paraná. Também terá aí outros congressos durante a caminhada da CAMOP, fortalecendo bandeiras que ligam aí Anaí também a Campo Bonito. E também uma valorização especial aos deputados regionais, esses que realmente contribuem com o desenvolvimento do nosso município, do oeste do Paraná, evitando assim que deputados que venham de fora façam votos no nosso município e depois não agregam em nada. Então, precisamos desta conscientização, votar em aqueles que realmente contribuem para a região oeste do Paraná. Também foi entregue as carteiras, aí, a carteirinha com identificação dos vereadores. E entre outros assuntos importantes para nós legisladores. Quero aqui dizer que uma criança, ela estava em fase terminal no hospital e a sua mãe lhe perguntou: filho, o que gostaria de ser? Ele respondeu para a mãe: gostaria de ser bombeiro. A mãe, então, foi até um batalhão, conversando com o capitão, explicando a situação, se ele poderia fazer uma visita a esta criança. O bombeiro falou: posso fazer ainda mais. Veja o tamanho das roupas, o coturno, vamos colocar também a sigla ali de soldado, a boina, e vamos estar fazendo uma visita a ele. Dito e feito, passou alguns dias, o bombeiro com a sua equipe, seu pelotão, foram lá, fizeram esta pequena homenagem e já convocaram a criança no outro dia para que participasse das atuações dos bombeiros durante as chamadas diárias. E a criança, feliz, parecia que já estava no céu, seus olhos brilhavam de alegria nas operações junto ao caminhão, o carro intermediário e também o carro do capitão que faz a chefia. Então ele passou o dia todo lá, tomou café, almoçou, fez lanche. Foi uma alegria assim suprema aquela criança. Passado mais alguns dias, não teria como sobreviver, a mãe voltou lá no batalhão e falou: não poderia então fazer a despedida, viesse lá pela última vez? O capitão falou: posso fazer mais ainda. Como era o terceiro andar, né, levou um grupo de soldados, ergueu a escada até o terceiro andar, entrou dentro
do apartamento, abraçou e falou para o menino: você é um soldado de suma importância e muito importante para a nossa corporação, porque você é realmente aquilo que você quer ser um bombeiro, você já é um bombeiro e está muito bem representando a nossa corporação, você está superando todas as barreiras e dificuldades e ficamos felizes por você fazer parte da nossa corporação. E o menino veio então a sorrir e a falecer. Então, Krieger, você é uma semelhança muito grande, posso muito mais, e é isso que você faz, está fazendo muito mais do que é de você. Uma superação acima da média, uma superação como pessoa, como vencedora, um obstáculo que você supera, tira de letra e leva o nosso nome, o nosso município de Corbélia. Isso nos deixa felizes, nos deixa emocionados até em dizer que uma pessoa faz tanto, porque se colocar no teu lugar, eu diria, o que seria que eu faria? Então você não consegue imaginar. Então é uma superação abençoada por Deus, que você continue sendo essa mulher guerreira, vitoriosa e sempre persistente, e levando aí o nosso município, parabenizar tuas filhas, os pais, a família, e ficamos felizes aí por você estar representando muito bem o município de Corbélia. Que Deus lhe abençoe, sucesso na tua caminhada e quem sabe em 2025 você seja uma vereadora defendendo os nossos munícipes. Um grande abraço. Muito bem. Passamos a palavra aí, então, ao vereador Paulo. Antes de terminar, então, o vereador Nênia está pedindo licença para se retirar, que não está passando muito bem, então fique à vontade, Nênia. Muito bem. Novamente, boa noite a todos. Mais uma vez, parabéns e obrigado, Cris. Eu quero aqui começar falando de uma viagem que a gente vai fazer amanhã. Eu, juntamente com o vereador Claudino e o vereador Eli, estaremos indo para Curitiba, onde teremos na quarta-feira, às 10h30, uma reunião com o presidente da Sanepar, Cláudio Stabile. Tivemos em Foz do Iguaçu em novembro passado, salvo engano, onde encontramos com ele, a gente estávamos em 7 ou 8 vereadores, não lembro. Cobramos algumas questões que estão acontecendo aqui em Corbélia, umas dificuldades que temos, principalmente a falta de água constante, quando falta energia, falta água. E passamos em primeira mão as situações e marcamos então agora para quarta-feira uma reunião com ele lá em Curitiba, com sua equipe técnica. Estaremos lá levando o pleito em nome da nossa população, para isso que estamos aqui. Assim como em outras situações a gente sempre estive correndo atrás, nunca me furtei a isso. DR, já estive em Curitiba em reuniões de DR, Viapar, questão do tarifa zero, tivemos lá no DR brigando com relação às dificuldades com o nosso transporte metropolitano. Acho que o vereador Elis lembra disso. Então essa é mais uma briga. Não sei se vamos vencer, não sei se vamos ser vitoriosos com relação a isso, mas vamos fazer a nossa parte sim. Estaremos lá levando essa necessidade que a população toda de Corbélia tem com relação a melhorias aí ao serviço da Sanepar. Um serviço que custa caro, um serviço que, se não pagar em dia, o fornecimento é interrompido e falta luz, falta água. Dá um relâmpago, acaba a luz, que é outra vergonha, né? Essa questão da constante falta de energia aqui em Corbélia. Porém, sabemos que é mais difícil resolver o problema da falta de energia do que a falta de água. Porque a falta de água, eu não sou técnico, não tenho esse conhecimento todo, mas acredito que um gerador vai resolver o problema, pois é energia. Então, estaremos lá representando os demais, logicamente todos foram convidados.
para tentar buscar uma melhoria para a nossa população. Esperamos ser vitoriosos com relação a isso. Quero aproveitar aqui o espaço também para parabenizar o nosso prefeito aí pelas coisas que estão acontecendo. Eu estive vendo lá a obra na saída para Barra Bonita, onde está ficando, já estava bonito, já foi uma obra assim que vai ficar na história de Corbélia. E está fazendo mais ainda, está fazendo lá uma ciclovia, vai fazer uma revitalização na área, iluminação, um monte de coisas. Então, parabéns realmente pelo belo trabalho que está fazendo. Em relação aos recapes que estão acontecendo também na cidade, as ruas estavam precisando de recap, está acontecendo. Então, Corbélia está andando bem, está indo para frente, muita obra, muita coisa para acontecer. Fiquei feliz em ver que está em vias de ser licitado já também o CEMEI da Penha, né, que é uma conquista minha, que eu fui buscar junto aos deputados, agradecer inclusive o deputado Gugu Bueno, deputado Frangão, que concordaram em arrumar recursos para que esse CEMEI da Penha venha a acontecer. Então, os próximos dias aí estará sendo licitado. Eu fico feliz em saber que eu estou colaborando também com aquela comunidade, assim como eu tenho feito com o município todo. Parabenizar o executivo, mas também temos que cobrar algumas coisas. Eu costumo falar que eu sou vereador para defender a população. E nos cobra, a gente tem que cobrar, a gente tem que repassar essa responsabilidade, porque nós não podemos ir lá resolver. Uma das coisas que está muito complicada na nossa cidade, todos os senhores devem ter observado, estar observando, questão dos entulhos. Muito entulho na rua. Nós estamos vivendo um período aí perigoso, daqui a pouco começa surto de dengue. Sabemos da dificuldade do município com relação a recolhimento de entulho, local para depositar esse material. Temos uma lei aqui, trabalhamos muito no passado para aprovar essa lei, mas deve ser executada. Se o município não pode recolher o entulho, não tem como recolher, o município tem que fiscalizar para que não se deixe entulho na rua, ver quem colocou então. Alguma coisa deve ser feita. O que nós não podemos mais é manter a cidade do jeito que está, com entulhos. Alguma coisa eu peço encarecidamente para o Poder Executivo que se faça. Segunda situação, é uma crítica, me sinto triste, muito triste. Tivemos aqui o ano passado, inclusive eu falei algumas vezes, comentamos com relação ao fechamento da biblioteca. O ano passado, há alguns meses, fechou-se a biblioteca, não sei para quê. O que seria feito naquele porão ali? E até hoje a biblioteca está fechada e não tem nada ali. Até hoje eu não vi nada acontecer ali. Algumas pessoas ficam por ali, não sei o que estão fazendo, mas temos uma biblioteca há meses fechada, sem condição, sem que as pessoas possam utilizá-la, e temos um espaço vazio onde tínhamos uma biblioteca. Fico triste, fico pasmo com isso e não entendo. Não entendi até agora o que está acontecendo com relação a isso. Então eu peço que volte a biblioteca. Vamos, agora está reformado, bonitinho, vamos pôr a biblioteca de volta. A biblioteca é importante. A biblioteca é uma coisa histórica. Temos obras ali que poderiam ir para um museu importantíssimo. Peço que se analise isso. Outra coisa que eu cobrei hoje, semana passada, procurei o secretário de obras, fui muito bem atendido, procurei o Roberto, o engenheiro, é com relação à rua Formigueri, a rua Aldino Formigueri. Aquela obra inacabada lá, passou da hora de tomar providências. Passou da hora. Não se licitou ainda uma nova empresa para concluir a obra, porque tem que fazer uma análise técnica na obra que está lá. Inconclusiva, uma porcaria que foi feito. Não foi o Poder Executivo, foi uma empresa contratada, mas agora a responsabilidade é do Poder Executivo de ir lá e tomar providência com relação àquilo. O mais rápido possível. Eu não sei como aquelas pessoas estão convivendo com aquela situação lá.
é desumano. Então, já pedi, já busquei os responsáveis por isso e peço, sim, encarecidamente, que se faça isso o mais rápido possível. Por fim, eu gostaria de pedir também que as portarias que são feitas, que se publiquem em tempo hábil, que se publiquem as portarias em tempo da gente saber o que está acontecendo. Nós somos vereadores, somos fiscais, como que nós vamos fiscalizar alguma coisa que aconteceu lá há 15, 20, 30 dias e está sendo publicado hoje, já aconteceu. São viagens, são diárias, são férias, especialmente férias. Tem um setor fechado, tem um setor que não está sendo atendido. Se nós tivermos ali a publicação em tempo real, no Diário Oficial do município, nós vamos saber que a pessoa está de férias. Assim como a pessoa está viajando, tem uma diária publicada, está viajando, pronto, está ali, a gente sabe o que está acontecendo. Agora, essas publicações muito atrasadas, a gente fica de mão atada. Nós não vamos saber o que está acontecendo, não podemos fiscalizar. Exemplo. Dia 5 de janeiro. 5 de janeiro voltou o serviço do Poder Executivo, na Prefeitura. O posto do Detran tinha uma placa grandona lá. Voltamos dia 5. Dia 5, às 11 horas, me chamaram lá. Fui lá, estava fechado. E a placa continuava. Voltamos dia 5. Dia 6, a mesma coisa. Pessoas deixaram de trabalhar para ir lá resolver seu problema. Pessoas esperaram e nem sequer mudaram a placa lá, vamos votar dia 10, dia 15, dia 20. As pessoas estavam lá, dia 5 voltamos. Ora, o serviço público é pago com o dinheiro da população. Nós temos que prestar um bom serviço. Não sei, é o que eu estou dizendo, de repente, o funcionário estava de férias. Se eu tivesse lá uma publicação, está de férias, eu ia saber. Mas peço sim, quando os setores estiverem fechados, que tenham comunicado para a população, em todos os setores. Porque as pessoas não podem perder tempo esperando uma repartição abrir, sendo que essa repartição não vai abrir. Peço sim, não é difícil fazer. Comunicação e informação para a população é essencial. Senhores, boa semana a todos, boa noite e obrigado. Muito bem, então, concluída aí os trabalhos, declaro assim encerrado a segunda sessão ordinária. Boa noite a todos e, mais uma vez, parabéns à nossa querida Krieger.